Olá, meus amigos, tudo bom? Que alegria chegarmos aí à terça-feira no nosso estudo da lição de jovens aí, estudando Tiago. O tema de hoje, não subestime. A lição inicia aí falando sobre Tiago, capítulo 3, o versículo 1. Tiago aconselha a ter cuidado, né? Principalmente naquela época ele estava falando isso, mas os cuidados valem para os nossos dias. Aqueles que querem posição de mestres, professores, pelo poder que tem da influência. Naquela época, os professores o que falavam era facilmente aceito e não tinha assim um crivo, justamente por ele ter uma posição como mestre. E você já viu que nossa sociedade não é muito diferente? Hoje em dia tem pessoas que ocupam posições, principalmente acadêmicas, pós-doutores, que muitas coisas que eles falam, muitos seguem cegamente. Não há um crivo para avaliar. E até mesmo aqueles que são líderes religiosos, muitas pessoas os seguem sem fazer um crivo daquilo que eles estão falando. E aí tem um perigo. Mesmo em nossa denominação, não é porque tem uma pessoa falando que você não vai avaliar pela Bíblia. Temos que fazer igual os bereanos. Tá falando lá, eu tenho que avaliar pela Bíblia. A gente não pode seguir homens, a gente segue a palavra de Deus. Lembre-se que o nosso conceito é a sola escritura, somente a Bíblia. É a Bíblia como base de fé, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Seguir conceito de homens é perigoso. Então era perigoso naquela época e é perigoso em nossos dias, porque a palavra tem poder, principalmente porque ela vai junto à influência da pessoa. Tem muitas palavras, tem muitas pessoas que têm uma desenvoltura para falar, o seu jeito de falar é atrativo, ela domina as pessoas com a sua forma de falar e isso atrai, é o poder da persuasão, né? Tem pessoas que têm muito isso. E Ellen White fala, até aproveite aí na lição dessa semana, leia o livro Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala que aqueles que têm esse domínio têm que ter cuidado com a influência que ele tem sobre a mente, para a gente não influenciar as pessoas por mal, porque com essa influência que a gente tem que cuidar. Até o título da lição é esse, né? Não subestime, porque a gente não pode subestimar o poder da palavra. A gente pode, com a palavra, influenciar muitas pessoas para o bem, mas também pode influenciar muitas pessoas para o quê? Para o mal. Por isso que tem muito assunto que às vezes a gente tem dúvida. Então eu costumo dizer que aquilo que eu ainda não tenho uma posição definida, eu não posso sair falando, eu tenho que ter cuidado. Mas aquilo que eu tenho convicção, aí eu tenho que falar. Por exemplo, as minhas convicções cristãs, da fé, da salvação, essa eu não posso ter dúvida, eu tenho que falar claramente. Agora, tem assuntos como, por exemplo, político, eu não gosto de discutir. Eu não acredito de candidato que vai mudar a história da humanidade. Quem vai mudar a história, amigos, é Jesus. Então, cuidado para não definir posições de coisas que você ainda tem dúvida. Fique atento disso aí, porque a palavra ela tem poder. Um outro aspecto interessante aí da lição é que ela vem falando que até mesmo nesse poder da influência, o próprio Senhor Jesus, o que foi que aconteceu com ele? Quando ele foi colocado ali por Pilatos, né, para que o povo decidisse se entre Jesus e Barrabás, ali as pessoas foram influenciadas e o povo decidiu por quem? Por soltar Barrabás. Eles foram influenciados a colocar culpa sobre Jesus. A verdade é que depois que as palavras saem da nossa boca, é impossível desfazer seus efeitos. A gente precisa entender isso, que a gente não sabe o que vai acontecer com o que a gente está falando. Tem efeitos. Às vezes as palavras nem mesmo foram usadas com o intuito de poder afetar profundamente a vida das pessoas. Mas como a gente não consegue medir, a gente não consegue trazer o efeito, por exemplo, esse vídeo, eu não sei o efeito que vai dar na sua vida. Então por isso que eu tenho que orar, tenho que cuidar, porque eu não sei o alcance dele, eu não consigo medir. Então com isso, eu tenho que cuidar com aquilo que eu vou falar. Então, meus amigos, a minha intenção até de gravar os vídeos e até eu estimulo você que é jovem, você que é adulto, você que está assistindo esse vídeo, quem é que pode limitar você de pregar o Evangelho? Então, a minha intenção de estar gravando esses vídeos, porque eu prego nas igrejas, eu prego pessoalmente, mas por que a gente não pode ser um instrumento nas redes digitais, né?
nas redes sociais, nos caminhos digitais. Deus pode te usar, a você e a mim. Basta a gente ter coragem e ser o instrumento na mão de Deus. Então, meu amigo, use as palavras pela fé. Não subestime o poder de Deus. Deixe Ele te usar. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, nos use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que possamos ser uma boa influência para a salvação de outros. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Um abração, queridos. Não deixe de compartilhar essa mensagem e convidar mais pessoas para estar conosco aqui no comentário dessa lição e a gente aprender junto. Bota seu comentário aí o que achou da lição de hoje. Um abraço então, meus queridos. Amanhã a gente está junto com um momento hipertexto. Tchau, tchau.